Vamos fazer dois exercícios resolvendo a equação de Laplace. Mas antes vamos ver alguns teoremas e falar sobre condições de fronteiras, que é uma coisa que a gente vai precisar usar. E com isso vamos partir para a resolução da equação de Laplace, determinar o potencial, para casos em que envolvem distribuições de cargas em superfícies planas, que a gente resolve usando coordenadas cartesianas. Vamos ver a solução geral para o caso tridimensional e depois resolver um exercício no caso unidimensional, que é o potencial entre as placas de um capacitor de placas paralelas. E depois ver um caso bidimensional. Mas antes de resolver esse caso bidimensional, vamos falar sobre a semelhança que existe entre potencial e temperatura. Isso vai possibilitar fazer uma análise prévia do problema e saber de antemão que tipo de comportamento a gente pode esperar para o potencial um dado problema em particular. E com isso a gente pode obter então a solução formal. Vamos lá. A gente vai ver a solução da equação de Laplace para vários sistemas de coordenadas. Mas vamos primeiro colocar aqui alguns teoremas que se aplicam às soluções em geral. O primeiro teorema e mais importante é que existe apenas uma forma em que o potencial se comporta numa região limitada do espaço e que satisfaz a equação de Laplace e que se reduz na forma pré-estabelecida pelas condições de fronteira dessa região. Ou de outra forma, se φ é uma solução da equação de Laplace numa dada região, e esse φ atende às condições impostas na fronteira dessa região, então essa solução é única. Portanto, basta a gente encontrar essa solução única que satisfaça as condições de borda, e essa solução é única. A gente não precisa se preocupar que não existe mais nenhuma outra. O outro teorema é que se φ é uma solução da equação de Laplace, adicionada de uma constante, digamos que C1, então essa nova forma é também uma solução da equação de Laplace. Adicionar uma constante significa alterar o ponto de referência do potencial e o valor do potencial nesse ponto. Vamos lembrar o caso de um exercício que nós fizemos antes, quando a gente falava de diferença de potencial. Era um exercício da carga pontual, onde a gente calculou o potencial usando a equação da diferença de potencial, que viemos usando até agora, e vimos nesse exercício como ficava a fórmula do potencial quando a gente adotava a referência do potencial no infinito, ou seja, φ no infinito igual a zero, e quando a gente colocava essa referência bem próximo da carga. Com o potencial no infinito, a gente obteve 10 sobre R. E ao mudar a referência para próximo do fio, ficou 10 sobre R menos 500. Então as curvas do potencial elas ficavam deslocadas na vertical exatamente por 500 volts. E essas duas funções representam o mesmo campo elétrico. Se a gente calcular o campo elétrico por qualquer uma delas, a gente chega no mesmo valor. Mudamos o potencial, mas a gente não muda a diferença de potencial que existe entre os dois pontos. Isso nós vimos nesse exercício. Vamos voltar aos teoremas. Então esse exercício ilustra bem o que estabelece esse teorema. Um outro teorema é que se você tem um monte de soluções da equação de Laplace, se a gente fizer uma combinação linear delas, essa combinação também vai ser uma solução da equação de Laplace. Isso vai ocorrer, por exemplo, quando a solução é na forma de uma série. Quer dizer, você tem vários termos individuais e cada uma delas satisfaz a equação de Laplace e as condições de fronteira. E quando a gente soma todos eles, acontece a mesma coisa. Essa soma toda ela continua sendo uma solução válida. Esse teorema também abre possibilidade de usar o princípio da superposição. Então, num problema complexo, a gente pode dividir em partes e depois somar as soluções individuais. Agora, uma questão quanto à terminologia. Uma função potencial que satisfaz a equação de Laplace ela é chamada de função harmônica ou simplesmente harmônica. A gente vai procurar soluções das equações de Laplace e também de Poisson que atendem a uma certa região no espaço. Então, a gente tem uma fronteira, que não é necessariamente algo com uma borda, pode ser no infinito. E existem duas formas em que essas condições podem ser definidas. A primeira é fornecendo a derivada normal do potencial nessa fronteira. Então, no desenho seria algo desse tipo. A gente teria que fornecer esse EX, esse valor na fronteira. Quando a gente faz isso, essa condição é chamada de condição de Newman. A segunda forma de definir a condição da fronteira é simplesmente definir o potencial φ, que é o caso mais comum.
Então a gente define o φ no ponto x0, que é o ponto que está na fronteira. E essa condição é chamada de condição de Dirichlet. A gente não deve misturar essas duas condições no mesmo problema, pois cada condição ela fornece uma solução única, e elas são inconsistentes uma com a outra. A gente vai preferencialmente usar a de Dirichlet, ou seja, a gente vai definir o potencial na fronteira do problema que a gente está analisando. Um caso muito comum que vai acontecer é quando a gente tem um condutor ou um dielétrico e a gente está procurando a solução de Laplace no espaço externo a esse corpo. A gente viu anteriormente que o potencial ele é contínuo numa interface. Então, entre dois pontos, um em cada meio, separados de uma distância tão pequena quanto a gente possa imaginar, a gente tem o mesmo potencial dos dois lados. E como as harmônicas não têm variações abruptas, então o potencial na interface, aqui no desenho está em x0, ele vai ser o potencial que a gente tem em x1 ou x2. Geralmente a gente conhece de um lado, então vai ser o potencial de um lado, digamos que seja do lado x1. Vamos ver como fica a solução da equação de Laplace no caso da gente tratar de corpos formados por planos, porque daí a gente usa coordenadas retangulares ou coordenadas cartesianas. Uma primeira forma de procurar soluções é usar o método da separação de variáveis. E para isso a gente supõe que o potencial ele pode ser escrito como um produto de três funções, uma dependendo só de x, a outra só de y e a outra só de z. Então a gente escreve desse jeito. Substituindo isso na equação de Laplace e fazendo a álgebra, a gente tem essa soma de termos isolados em x, y e z. Definindo cada uma delas como uma constante, αx, αβ, αγ, todos ao quadrado, então a minha solução é uma soma dessas três constantes, cada uma delas ao quadrado. A gente chama esse αx, βy e γz de constantes auxiliares. Já vai ficar claro por que elas são auxiliares. Mas repare que a soma de quadrado de números, se esses números forem reais, ele nunca vai dar zero. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado aqui. Vamos dar uma pensada. Então essa soma de termos quadráticos ela não vai dar zero caso a gente trate com números reais. Então a gente tem que ter algum número complexo aí no meio. Vamos aqui lembrar o produto de dois números complexos. É isso aqui e vai dar um número complexo, que a gente pode resumir ainda como uma parte real e uma parte imaginária, ou apenas uma parte imaginária como J3, por exemplo. Então se as três constantes forem imaginárias, eu vou ter algo como isso aqui. E isso aqui não tem como dar zero, pois é a soma de três números negativos. Então veja, da mesma forma que as constantes não podem ser todas reais, elas não podem ser igualmente todas imaginárias. Então vamos pegar duas imaginárias e uma real. Pegando o imaginário como dois conjugados e um real. Vamos deixar como um real A. Vai dar isso, ou seja, aqui tem a possibilidade de dar zero. Agora vamos pegar um imaginário e dois reais. Aqui também pode dar zero. Se a gente estiver tratando de caso bidimensional, então uma das constantes é zero. Com um deles sendo zero, eu posso ter os outros dois como sendo reais. De novo, não tem como dar zero. Se dois imaginários, aí de novo não tem como dar zero. Agora, se um for real e um for imaginário, opa, esse caso aqui pode sim, esse caso pode dar zero. Vamos agrupar esses resultados. Então, as constantes, se duas forem reais, a terceira deve ser imaginária. E se duas forem imaginárias, a terceira é real. Agora, se por acaso uma delas for zero, então as outras duas, uma tem que ser real e a outra tem que ser imaginária. Se ela for real, digamos que em x, a gente teria uma resposta geral, algo dessa forma. Vamos pegar apenas uma exponencial. Então, substituindo na equação, a gente faz as contas, dá para ver que isso é verdade. Isso é uma solução mesmo. Portanto, se a constante for real, a gente diz que a solução vai ser do tipo exponencial. No caso da constante ser imaginária, algo desse jeito aqui, J5, o quadrado vai dar um número negativo. Vamos separar esse valor absoluto 25 do sinal e escrever assim, no lugar do αx ao quadrado, como menos alfa ao quadrado. Esse alfa sendo um número real positivo. A equação de x vai ficar assim, que dá uma solução com uma exponencial em J'x e menos J'x. Isso é a mesma coisa que a gente escrever a solução usando senos e cossenos, desse jeito aqui. Vamos ver se essa solução funciona mesmo.
Vamos simplificar aqui usando uma solução com a exponencial de J∝x. Fazendo as contas, a gente chega que é verdade, essa exponencial em J∝x é uma solução. Portanto, quando a constante é imaginária, a gente diz que a solução é do tipo oscilatória. Agora, para verificar se a solução em x, y, z ela é oscilatória ou exponencial, a gente precisa fazer uma análise dos problemas junto com as condições de fronteira. E dessa análise a gente pode escolher as constantes de forma apropriada. Para ilustrar, vamos fazer um exemplo, mas só fazendo a parte matemática, sem se preocupar com as condições de contorno. Digamos que para uma análise prévia do problema, a gente vê que o φ ele é oscilatório em x e y e exponencial em z. Então, o αx ele é imaginário, o βy também é e o γz é real. Para os imaginários vai aparecer um menos por causa do j². E como a gente viu, a gente pode escrever assim, sendo esse alfa um número real. A mesma coisa para o βy² e para o γz², aqui continua ao quadrado. Então o alfa, beta e gama são todos reais. E as equações ao longo de cada um dos eixos fica desse jeito aqui, sendo que a soma das constantes agora fica assim. E a gente tem as soluções do tipo oscilatória em x e y e do tipo exponencial em z. E que a gente pode escrever também com senos e cossenos. Então, senos e cossenos para x e y e exponencial para z. O que vai possibilitar cercar a solução, encontrar essas constantes, é usando as condições de fronteira. E a solução final vai ser o produto dessas três. Ela pode ser algo como isso aqui, oscilatória em x, y e exponencial em z. Portanto, para cada caso particular, a gente precisa analisar o potencial que vai possibilitar dizer quais constantes elas são reais e quais são imaginárias. Vamos agora resolver um caso unidimensional, um caso bem simples, e depois a gente vê como a gente faz essa análise prévia do potencial no problema. Vamos determinar as equipotenciais entre as placas do capacitor de placas paralelas, no capacitor idealizado. Eu tenho os potenciais φ1 e φ2 nas placas, e sendo φ1 maior que φ2, então as linhas vão sair dela. Então a gente quer a solução da equação de Laplace entre essas duas placas. Então a região que a gente vai resolver é todo o volume entre as placas. E o problema é essencialmente unidimensional. Vamos colocar a origem do eixo x na superfície da placa com potencial φ1, com a superfície da outra placa na posição x igual a d. Essa região que a gente está resolvendo, ela está em vácuo e ela está em contato com as placas pelos dois lados. Assim, nossas condições de fronteira vão ser o potencial em x igual a 0 e em x igual a d. Em x igual a 0 é φ1 e em x igual a d é φ2. Como o campo elétrico ele é constante aí entre as placas, então a solução ela não pode ser algo do tipo exponencial. Ela deve ser alguma coisa que varia linearmente com x. Integrando duas vezes a equação 1, a gente obtém a equação da reta. Aplicando as condições do potencial em x igual a 0, a equação do potencial fica assim. Aplicando a outra condição de fronteira em x igual a d, a gente obtém isso para a constante C1. Então a solução para o potencial fica desse jeito aqui, que é a equação de uma reta, depende linearmente de x. Dá para escrever isso aqui de uma outra forma. Como o potencial na placa da esquerda ele é maior do que o outro, vamos definir uma diferença de potencial entre os dois desse jeito aqui. V igual a φ1 menos φ2. Dessa forma, a gente vai ter um valor positivo para a diferença de potencial. Eu tenho que a intensidade do campo elétrico é a diferença de potencial dividido pela distância d. E usando isso na equação, a gente obtém essa solução, que é então o potencial entre as placas do capacitor. Num gráfico de φ versus x, essa equação representa uma reta com uma inclinação negativa. Agora veja que ela independe das coordenadas y e z. Portanto, ela vale para qualquer ponto y e z. Então, se eu pego uma distância x da placa, o potencial vai ser o mesmo para qualquer outro ponto com coordenadas y e z. Isso naturalmente me define um plano que é paralelo à distribuição e a uma superfície equipotencial. Algo como isso aqui. Aqui as distâncias das placas estão mais distantes, só para poder colocar o desenho das equipotenciais entre elas.
Então esses planos perpendiculares ao campo elétrico vão ser as equipotenciais. Vamos falar agora da semelhança que existe entre potencial e temperatura. Existe uma semelhança entre o potencial e a temperatura. A gente sabe que se a gente pegar um corpo condutor e ligar ele a uma fonte, ele vai gerar na vizinhança um potencial, e que o valor desse potencial num ponto muito distante, ali no infinito, ele vai ser zero. Portanto, tendo o comportamento do potencial no espaço, a gente consegue então traçar os contornos equipotenciais, algo como isso aqui. Próximo do corpo, os equipotenciais acompanham mais ou menos o perfil do corpo, e muito longe delas, elas se tornam mais circulares. E no meio aí vai ficando uma coisa intermediária. Então esse potencial ele é descrito pela equação de Laplace, e a gente sabe que o campo elétrico em qualquer ponto é dado simplesmente pelo gradiente do potencial, com sinal menos, é claro. Agora vamos pegar o caso de um corpo que está sendo aquecido. O que vai acontecer? Passado um tempo vai atingir um equilíbrio. É como uma panela que está no fogo. Depois de um certo tempo, ela entra em equilíbrio com o ambiente e matematicamente a gente diz que passou por um regime que a gente chama de estacionário. E nessas condições, a temperatura na vizinhança do corpo ela também é governada pela equação de Laplace, com a devida substituição do φ pelo T da temperatura. No infinito, que é num ponto distante da panela, essa temperatura vai ser a temperatura ambiente, e tecnicamente a gente diz que a temperatura T infinito. Então veja, a gente tem que resolver a mesma equação de Laplace que a gente tinha para o caso elétrico. Naturalmente o que vai mudar aqui são as condições de fronteira. A gente vai ter uma temperatura na superfície do corpo e uma temperatura no infinito que vai ser o T infinito. Mas a função que descreve o potencial para o caso elétrico vai ser naturalmente a mesma que a gente tem para o caso aqui da temperatura. Então, se a gente faz o traçado das isotermas, a gente vai ter algo desse tipo, ou seja, semelhante ao caso elétrico. E no lugar do campo elétrico, o vetor fluxo de energia por unidade de tempo e por unidade de área, sendo kappa a condutividade térmica. Portanto, para analisar o potencial, para saber como o potencial vai se comportar num dado caso, você sempre pode imaginar que você esteja analisando o caso de um corpo aquecido e ver com isso como a temperatura se comporta. A temperatura e o potencial vão ter o mesmo comportamento. Vamos pegar um perfil de alumínio, digamos uma viga U ou viga C, cada um chama de um jeito, e colocar umas barras ligadas a uma fonte. Vamos colocar essas barras em cima de um dielétrico bem fino. O desenho em corte seria isso. A gente tem a seção transversal da viga U e da barra e do isolante lá na parte de cima. As barras estão ligadas à fonte com diferentes tensões. É claro que a gente poderia ter usado um divisor de tensão, mas vamos supor que as fontes são independentes. Na barra do meio eu tenho uma tensão de 1 volt e nas duas barras laterais uma tensão de meio volt, todas elas em relação a uma barra na extremidade que está aterrada junto com o U. Esse U ele tem uma altura interna B e uma largura também interna, uma largura A. Vamos primeiro idealizar essa montagem e nela a gente resolve a equação de Laplace. E uma outra coisa que a gente tem que fazer é que ao invés de potenciais discretos nos pontos onde estão as barras, vamos usar uma função contínua. E essa função vai representar então o potencial nessa parte de cima aí, no dielétrico. O modelo vai ser esse. Aqui usando coordenadas retangulares e o isolante com o potencial φs. Agora veja, no meio do isolante o potencial é alto e depois ele diminui à medida que a gente vai para os lados, até atingir o zero. Isso naturalmente sugere uma função senoidal com um ângulo variando de 0 a 180 graus. E fazendo uma regra de 3 simples, a gente obtém isso para o potencial do isolante, que vai ser então de 1 volt em x igual a sobre 2 e 0 nas extremidades em x igual a 0 e x igual a A. Então as condições de fronteira vão ser as seguintes. A gente tem o potencial zero do lado esquerdo, que está em x igual a 0, potencial de zero também na parte de baixo, que é em y igual a 0, potencial zero também em x igual a A, e na parte de cima, no dielétrico, em y igual a B, o potencial dado por essa função senoidal. Vamos agora para a resolução. A equação de Laplace, no caso bidimensional, é essa aqui. E resolvendo por separação de variáveis, a gente tem isso. Como a gente viu, uma dessas constantes tem que ser real e a outra imaginária. Ou seja, ao longo de um eixo vai ser uma solução exponencial e do outro oscilatória.
Para saber quem é quem, a gente precisa fazer uma análise do problema. Vamos fazer isso. Aqui eu tenho o desenho de novo. O que a gente sabe é que o potencial no meio do dielétrico, lá em cima, ele é elevado, e depois em todas as laterais, ou seja, em todo o U, o potencial é zero. Vamos traçar essas linhas pontilhadas para a gente caminhar de um lado para outro. Vamos caminhar primeiro na horizontal. Então imagine que no lugar do 1 volt eu tenha uma batata quente e toda a superfície do U sejam superfícies frias. Então, caminhando ao longo de x, eu saio de algo que está frio, a temperatura vai subir, ela vai descer porque do outro lado a temperatura também é fria. Então, em termos de potencial, eu sairia de zero, atingiria o máximo e depois diminuiria até atingir o zero de novo lá do outro lado. Naturalmente, isso sugere que a solução em x deve ser oscilatória. Agora em y eu faço a mesma coisa. Então, pensando em termos de temperatura, eu saio de algo que está em temperatura baixa e vou caminhando para algo que está uma temperatura elevada. E pensando em termos de potencial, eu vou ter a mesma coisa. Eu saio de um potencial zero e, à medida que eu vou caminhando, o potencial vai aumentando até atingir um valor máximo na parte de cima. Isso, naturalmente, sugere como solução uma função exponencial. A equipotencial seria algo desse tipo aqui, que retrata algo elevado na parte de cima e baixo aqui na parte de baixo e nas laterais. Então, dessa forma, a gente consegue definir que tipo de constantes a gente precisa escolher para o problema. Então, em x ele deve ser imaginário para dar uma solução oscilatória, e em y ele deve ser real para a gente ter a solução na forma exponencial. Ou, de outra forma, o αx ao quadrado igual a menos alfa ao quadrado e o beta-y ao quadrado igual a beta ao quadrado, sendo alfa e beta ambos reais. Portanto, as equações a serem resolvidas ficam dessa forma. Em x com menos alfa ao quadrado e em y com beta ao quadrado, sendo que menos alfa ao quadrado mais beta ao quadrado é igual a zero. E isso quer dizer que então o alfa e o beta são iguais, então vão representar simplesmente pela letra k, ou k ao quadrado aqui. Escrevendo usando o k, em x a gente tem isso, uma solução geral oscilatória, em y a solução exponencial. Então a solução geral para o potencial vai ser o produto dessas duas. Agora vamos determinar as constantes. Usando a primeira condição de fronteira, a gente tem isso, que deve valer para qualquer y. E isso só ocorre se o C2 for igual a zero. Com isso a solução fica desse jeito, onde a constante C1 foi absorvida por C5 e C6. Usando a segunda condição de fronteira, a gente tem isso. E para não ter uma solução trivial, esse C5 mais C6 ele deve ser zero, ou seja, C5 igual a menos C6. Usando isso, a solução agora fica desse jeito. Vamos lembrar do seno hiperbólico, que é dado por isso. Então, multiplicando e dividindo a nossa equação por 2, vai aparecer então um seno hiperbólico na solução, onde a constante C é igual a 2 vezes o C5. Aplicando agora a terceira condição de fronteira, a gente tem isso aqui, que requer que o seno de Ka seja zero. Então esse K é um múltiplo de nπ sobre A. Aqui só não vale para o n igual a zero, pois ela leva a solução trivial. Então o n pode ser mais 1, menos 1, mais 2, menos 2 e assim por diante. Então para cada valor de n eu vou ter uma solução. Mas pelo teorema que a gente viu, a soma dessas soluções é também uma solução. E é mais geral ainda. Dessa forma, a solução fica desse jeito, um somatório com n variando de menos infinito a mais infinito e excluindo n igual a zero. Bom, agora a gente aplica a última condição de contorno, que diz que o potencial na parte de cima, em y igual a b, é essa senoide. Então a gente tem isso, que só vai ser satisfeita quando n for igual a mais 1. E com isso a gente tem a constante C1, um C maiúsculo, para não confundir com o anterior aí que foi um C minúsculo. Então, obtida essa constante, eu tenho a solução final. Portanto, essa é a solução da equação de Laplace, para esse caso, então, onde a gente tem um potencial máximo de 1 volt ali no meio do dielétrico. Se essa tensão máxima fosse um V arbitrário, a equação ficaria desse jeito. No lugar do 1, apareceria um V. Vamos ver como é que ficam as equipotenciais. Tendo a solução da equação de Laplace, vamos ver agora como ficam as equipotenciais para o caso de um U com lados de tamanhos iguais e com uma tensão máxima aplicada de 10 volts.
Primeiro vamos ver a equação geral da equipotencial e, usando essa equação, determinar as coordenadas x e y de várias equipotenciais. A equação da equipotencial com φ igual a φ0 vai ser essa aqui. E para calcular as coordenadas equipotenciais, fica mais fácil escrever ela desse jeito aqui. Dessa forma, para cada x eu vou ter um y. Substituindo os valores numéricos de φ0, eu posso calcular então as coordenadas das equipotenciais de 5 V, de 1 V e de 100 mV. Vai ficar desse jeito aqui. De modo geral, as harmônicas em coordenadas retangulares é algo desse tipo. Uma combinação de partes oscilatórias e partes exponenciais. Sendo que aqui esses c são todas constantes. Existe também uma outra forma em que as harmônicas se apresentam, que é na forma da dependência linear com os componentes x, y e z, separados ou combinados, desse jeito aqui. Essas são as formas em que as soluções aparecem, e para cada problema a gente precisa fazer uma análise prévia para ver qual a dependência espacial do potencial ao longo de cada eixo. E depois, com as condições de contorno, a gente encontra as constantes que aparecem na equação da solução. A gente viu então 3 teoremas gerais. O primeiro é da unicidade da solução, que diz que se a gente encontrar uma solução atendendo às condições de fronteiras, essa solução ela é única. E o outro teorema que diz que se o φ é uma solução, então o φ mais uma constante é também uma solução. E essa adição da constante representa simplesmente uma mudança no ponto de referência do potencial. E um outro teorema que diz que se existirem várias soluções para o potencial, uma combinação linear dessas respostas, essa combinação é também uma solução. E depois nós vimos as soluções da equação de Laplace quando a gente usa coordenadas retangulares. As soluções têm esse jeito aqui, é sempre uma combinação de partes senoidais, ou parte oscilatória e partes exponenciais. E também pode aparecer com uma dependência linear das coordenadas ou uma combinação delas. E depois nós falamos das condições de fronteira que a gente fornece inicialmente e é dada definindo ou o potencial ou a derivada normal do potencial nessa fronteira. E depois nós vimos que para encontrar a solução final, a gente precisa fazer uma análise prévia do problema e depois usar as condições de fronteira. É isso aí.